Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou Almir Alamino e estou aqui com meu grande amigo Murilão. E aí, Almir, vamos para mais um episódio hoje? Vamos embora, Murilão. E hoje o tema do nosso episódio são 5 padrões eletrocardiográficos que você deve obrigatoriamente saber para dar um plantão. Murilão, difícil, né? Separar 5 que são importantes, mas esses, com certeza, você pode mudar totalmente a vida do seu paciente, né? Eu queria que tivesse tido esse podcast antes de eu começar a dar plantão, viu? Porque tem alguns eletros que assustam. Sem dúvida, cara. E para você ouvinte, né, que tá ouvindo, apenas tá no carro, não pode ver a imagem, fique tranquilo, nós vamos tentar descrever da melhor forma possível aí esses eletros, mas se tiver a oportunidade de assistir em vídeo, esse é um conteúdo que a gente preparou com bastante carinho e tem bastante imagem legal para vocês aprenderem realmente a dominar esses eletros aí que podem pregar peça pra gente no pronto-socorro, né, Murilo? O eletro é algo bem visual, né? Então, assim, se você conseguir ver as imagens, ajudaria bastante, até para você decorar, né? Aprender os padrões do eletro. Beleza, Murilão. E como a nossa tradição manda, o primeiro eletro desses 5 que nós vamos falar vai ser o nosso eletro desafio. E se você não consegue ver agora, depois a gente vai deixar no Instagram também o desafio e a gente não vai dar resposta no final desse episódio. Nós vamos deixar durante a semana e quem for os primeiros aí a mandar a resposta, a gente vai mandar um abraço no episódio da semana que vem. Bora lá? Bora! Bom, então, o eletrodesafio, pessoal, é um paciente de 29 anos, doença renal crônica dialítica por uma glomerulonefrite. Ele deu entrada no pronto-socorro ali com hipotensão e insuficiência respiratória. E aí tá aí esse eletro que foi traçado, tá bom? Analisem ele com calma, nós vamos depois colocar a imagem também no Instagram, tá certo? E agora, né, depois que vocês virem aí, nós vamos começar de fato com outros cenários clínicos. Bora lá, Murilo? Vamos falar, assim, acho que do que a gente mais pega em pronto-socorro, né, dor torácica. E quase nada, né? Bom, o primeiro caso, então, é um homem, né, 43 anos. Ele refere que teve uma dor torácica 2 horas, teve uma duração aí de 20 minutos. Ele é ansioso, né, ficou preocupado com essa dor e aí ele chegou no pronto-socorro já sem dor. A esposa ali também ficou insistindo, né? O paciente já estava preocupado. E ele apresenta com esse eletro. Sem dor no momento, Almir. Você libera esse paciente ou não? De jeito nenhum, Murilão. Esse é um eletro que quem não sabe, né, acaba passando um pouco batido, né? Então, só para a gente começar a análise, né? Esse eletro está em ritmo sinusal, onda P positiva, em D1, D2 e AVF, né? O eixo do QRS norme posicionado, mas o que salta aos nossos olhos aqui nesse eletro é que a gente vê ali de V1 até V4, V5, uma onda T que ela é bifásica, né? Ela tem um começo, uma ascensão positiva e depois ela tem uma parte descendente ali, uma parte profunda negativa. A gente chama esse padrão de padrão plus-minus também, né, Murilão? E aí, esse padrão tem algum significado pra gente, Murilo? Esse é o padrão de Wellens, né? O nome aí que descreveu esse padrão. E ele tem um significado que ele pode nos mostrar que o paciente teve uma suboclusão, principalmente da descendente anterior, e ele pode estar próximo de ter uma nova oclusão, né? Então, um paciente que quando ele teve a dor, ele ocluiu, reperfundiu, ele teve a inversão da onda T. Tem o tipo A e o tipo B, né? O tipo A é o plus-minus, o tipo B é a inversão da onda T. Então, por mais que esse paciente não tenha dor, ele tem uma grande chance de voltar a ter uma oclusão aí, principalmente da descendente anterior, né? É interessante, né, Murilão, que o Wellens, né, quando descobriu esse padrão lá em 1982, né, eles pegaram retrospectivamente os pacientes que infartavam, né, no território ali da parede anterior, né, de DA, né. Então, esse eletro não dá para liberar esse paciente de jeito nenhum, né. Ele tem que ficar ali recebendo a terapia já anti-isquêmica, antiplaquetária e fazer o CAT o quanto antes. É óbvio, não é um supra, né? É importante enfatizar isso, a artéria não está fechada, mas ela está quase fechando, é uma suboclusão. E esses dois tipos, né? O plus-minus, originalmente, né, foi descrito em V2 e V3, mas a gente sabe que pode pegar ali de V1 até V6, e o tipo B, que é a onda T negativa e profunda. Ó, vou mostrar para você o CAT do nosso paciente, Murilão.
Olha que lesão feia, cara. Então, uma lesão suboclusiva, né? No ramo descendente anterior, bem proximal. Então, se esse paciente vai para casa, não tá com dor, às vezes a tropo vem até negativa, né, Murilo, nesses casos. Porque não ficou muito tempo ocluído, né? Só gerou angina. Exatamente. É interessante, né, que esse padrão, ele também, hoje com os estudos com ressonância, ele mostra, né, que ele está associado a esse efeito, né, de oclusão, reperfusão, né? Se a gente fazer uma ressonância ali, a gente vai ter alguma área de edema naquela região. Bora pro caso. Esse é o paciente que a gente vai ele chega no começo da tarde e a gente te liga ele à noite, né? A chance dele anginar é muito grande. Exatamente, né? Mais a importância de seriar o eletro, né, Murilo? Porque ele pode, não é porque agora ele não tá ocluído o vaso que pode ocluir mais pra frente e fazer um supra anterior, né? Exatamente. Bom, eu vou mandar um caso pra você agora, hein? Vai. Uma paciente, então, sexo feminino, 57 anos, e ela veio para uma realização de uma cirurgia de colestectomia eletiva, e aí ela evoluiu com uma alteração no monitor. A equipe da anestésio foi lá e traçou um eletro. O que você tá vendo nesse eletro aí, Murilão? Esse eletro também assusta, né? Um paciente aí com ritmo sinusal. E o que chama atenção no eletro é a alteração de repolarização, né? Você vê que tem um supra de AVR e o infra difuso aí, principalmente pegando as precordiais, né? A gente fica bem evidente ali de V3, V4, V5, V6, o infra bem importante. E isso é considerado também um padrão de alto risco isquêmico aí no paciente, chamado de isquemia circunferencial, né? Exatamente, Murilão. Padrão que a gente arrepia a ponta do cabelo, né? Quando vê esse eletro. Esse padrão, né, é definido, né, pela nossa diretriz como um infra em no mínimo 5 ou 6 derivações e um supradesnivelamento de AVR maior do que meio milímetro. Pode ter também um suprinha em V1, né? Se a gente voltar no eletro, realmente tem também um suprinha né? discreto em V1, né? Então, o que significa essa isquemia circunferencial, né, Murilão? Uma grande área de miocárdio em risco, né? A gente pode observar, né, na dáctile arterial pendurada ali ou no tronco de coronária esquerda, né? Também não necessariamente o paciente vai estar com uma oclusão coronariana aguda. Esse padrão aparece muito naquele paciente que está instável por outro motivo. Sepse, uma grande cirurgia, uma FA de alta resposta. Então, na hora que exige mais oxigênio do coração, ele aparece esse padrão, né? Aí, na hora que você resolve ali momentaneamente o que está instabilizando o paciente, o padrão melhora. Mas isso é um alto grau, é um paciente que a qualquer momento ele pode ali ocluir novamente, ocluir de vez a artéria, né? É um padrão que não dá para dar alta também, né? Não, mesmo com tropo não. negativa, mesmo que esse padrão se resolva, esse paciente tem que ir para o CAT. E até a diretriz europeia, né, traz esse padrão aí já como uma das indicações de CAT de urgência, menos que 2 horas, né? Então não é um supra, mas também não dá para ficar bobeando, não, que é um padrão muito grave, né? Então guardar a isquemia circunferencial. E vamos de mais um, então? Vamos lá. O próximo é uma paciente feminina aí, de 67 anos, referiu uma dor torácica de mais ou menos uns 30 minutos, após um estresse emocional e da entrada com esse eletro. O que você vê aí, Almir? Aí feminina, estresse emocional, né? Você vai falar assim, a mulher dá dor, dá angina, dá dor no peito, mas esse eletro aí, meu amigo, me deixa muito preocupado. Esse é um eletro, pessoal, que é difícil para quem é recém-formado, para quem não tem familiaridade com eletro, de perceber. A gente colocou até um caso um pouco mais ilustrativo, mas às vezes prega a peça na gente, né? Então, novamente, aqui é um ritmo sinusal, tá um pouquinho taquicárdico, a frequência tá em torno ali de 115, mais ou menos, mas a gente olha ali, V1, V2, V3, até V4, né? Tá o braço da moça ali na frente, mas o que a gente vê? É uma onda T, primeiro, simétrica. Lembrando ao nosso ouvinte que a onda T fisiológica, ela é assimétrica. Ela parece uma onda mesmo do mar, né? Ela sobe lento e desce rápido. Essa aqui não, ela tá os dois lados. Se a gente passar uma linha no meio dela, né? Os dois lados têm o mesmo tamanho, né? O mesmo diâmetro. E a outra coisa é que ela tá um pouco apiculada para cima, né? E com a base larga. Isso aqui, Murilão, é onda T hiperaguda. O que significa essa onda T hiperaguda? Então, essa onda T hiperaguda,
ela vai significar o começo do infarto ali. Então, a pessoa, quando ela está com uma oclusão coronariana aguda, os primeiros minutos, o que vai vir antes do supra, inclusive, é a onda T hiperaguda, né? Mostrando que o infarto ele vai mostrar no eletro de forma contínua. Não adianta a gente fazer um eletro, não tem supra, teve alguma alteração aí de repolarização e pronto. Não, essa T hiperaguda significa que a coronária está ocluída e que logo ela vai suprar. É exatamente o que precede o supra, né, Murilão? Exatamente. Então, o cara que acabou de fechar a artéria, ele vai fazer essa onda T hiperaguda. Depois de uns 15 a 20 minutos, é que vai surgir o supra, né? E o legal é que a própria onda T, essa T hiperaguda, ela tem a sua evolução. Ela já não vai começar assimétrica. Então, se você, coincidentemente, pegar o paciente com 1 minuto de dor, ele vai estar assimétrico, mas querendo ficar assimétrico. Isso é legal. Com 5 minutos, com 20, você vai ver que ela vai ficando mais simétrica. E o que chama grande atenção também é a base larga. Para diferenciar também, aqui é um grande diagnóstico diferencial da hipercalemia, né? Onde você vai ter aquela entenda, onde a base ela vai ser um pouquinho menos larga, né? Mais estreitinha, mais né? estreita, a parte de cima, assim, né? A concavidade vai estar também bem estreita. Então, é um grande diagnóstico diferencial também. Com certeza. Vou trazer mais um caso, esse mais difícil, hein, Murilão? Não vou pegar leve não, tá? É um paciente masculino, 37 anos e enfermeiro. Ele tem uma dor torácica, estava no hospital, ali há 10 minutos, e aí a gente encontrou esse padrão eletrocardiográfico. O que tem aí, Murilão? Nesse eletro aqui a gente vê um ritmo aí provável, um atrial ectópico, né? Bem observado, hein, cara? Tem uma onda T negativa ali, né, em D2 e D3, né? A onda P, desculpe, né? Mas o que chama atenção em vigência de dor também, né, esse paciente, é que ele também tem uma onda T apiculada ali em V2, V3, V4. Só que ele também tem um desnivelamento aí do segmento ST, principalmente ali a partir de V2, né? Uhum. Isso também é um outro padrão de eletro, né? Como que é o nome desse aí, Almir? Então vamos lá, esse é o padrão de Winter. E é de Winter, o D faz parte do nome do médico que descobriu essa alteração, né? Foi descoberta em 2008 essa alteração, um pouco mais nova, né? É caracterizada então por uma onda T apiculada e simétrica. Isso já direcionaria a gente já a um diagnóstico de oclusão aguda, mas essa característica muito importante tem um infra nas derivações precordiais ali, V2, V3, até podendo chegar a V4 de 1 milímetro. E se você olhar em AVR, pode ter um suprinha discreto também. Esse padrão de De Winter, né, tá presente ali em 2% mais ou menos das oclusões de descendente anterior. Então, mais uma vez a DA aí na jogada, né, é um padrão que a gente tem que saber, porque às vezes ele dá dúvida, parece que é um AM sem supra, que tem um infra, a T não tá tão positiva assim, tem que estar esperto, né? Vou mostrar o CAT do nosso paciente, Murilão, ó. Então, esse aqui a gente conduz como infarto com supra mesmo, chama hemodinâmica, se for o caso, tromboliza, né, Murilo? E olha aí, ó, né, ele tava pré-angioplastia ali com a DA fechada e depois colocar o stent, abrir o fluxo no ramo descendente anterior. Esse é um padrão mais famoso que a onda T hiperaguda, apesar dele ser menos comum, né? Sensacional. Não sei se é por questão de prova, que acabou pegando um pouco mais de fama, mas a onda T hiperaguda, assim como esse padrão de Winter, são dois padrões que você tem que ficar de olho, tem que procurar sempre. Maravilha. Agora, Murilão, não tem como a gente... Pro ouvinte que chegou até aqui, né? A gente queria que vocês guardassem esses 4 padrões, mais o desafio que nós vamos dar a resposta no Instagram nessa semana, tá bom? Mas é importante saber o seguinte, né? Não é todo paciente que está com a artéria fechada, né, 100% ocluída, que tem supradesnivelamento de ST. Então, o IAM com supra, apesar de ser um nome que a gente culturalmente já se acostumou, talvez tenha que mudar, né? E existe um movimento, né, sobre isso, né? Principalmente do pessoal do Dante Pazanese, capitaneado aí pelo José de Alencar, que é um cara que tem a admiração aí de todos, né, no ramo da cardiologia. Com certeza. E que, inclusive, publicou há pouco tempo esse artigo de revisão que eu recomendo a todos os ouvintes que leiam. Nós vamos deixar também nas notas desse episódio, Murilão. Explica mais ou menos pra gente esse conceito novo aí de oclusão coronariana, Murilão.
Então, a questão é que a gente, culturalmente, né, e isso nos últimos anos, vem com essa diferenciação. Ah, o infarto só é grave quando ele tá com supra. Ah, o infarto sem supra, não, esse aí pode fazer o CAT aqui daqui 1, 2 dias. E não é bem assim, né? A gente viu que o supra, ele tem uma especificidade muito grande, mas uma sensibilidade não tão grande, né? Gira em torno ali pode chegar até 50%. Então, o que acontece? A gente acaba deixando passar muito paciente grave, né? Então, foi aí que surgiu a terminologia de oclusão coronariana aguda, onde o supra está incluído nesse grupo de alterações, porém, existem outras alterações, que não o supra, que também vão nos remeter à oclusão coronariana, onde a gente tem que correr com o paciente e chamar o hemodinamicista para fazer o cateterismo, né? Tem em torno de 50% aí da oclusão de CX não tem o supradesnivelamento. Então, o quanto paciente a gente está deixando passar batido. E alguns dos achados que a gente já citou, né, a onda taper aguda, o De Winter, são achados onde você não tem o supra, mas tem a oclusão. Então, nesse contexto que surgiu todo esse movimento aí e que revisou, né, viu que não tem tanto estudo sobre isso, e é onde eles estão estimulando a saírem mais coisas e mais pesquisas sobre isso, né? É um cenário, né, que preocupa, porque eu mesmo já fui em vários pacientes que eu fui fazer o CAT no dia seguinte, que chegou IAM sem supra e tava lá um vaso fechado. Quer dizer, se tivesse sido detectado anteriormente, né, talvez o prognóstico desse paciente seria outro, né? Se a gente vai lá e determina aquele tempo porta-balão de 90 minutos para centros especializados, 120 para centros que não tem CAT. Então muda totalmente a abordagem. Aquela coisa do tempo é músculo é extremamente importante. Então a gente tem que buscar a todo custo detectar a oclusão coronariana, então o vaso totalmente fechado, porque se a gente deixar ele fechado, a chance de ocorrer uma necrose transmural e perder aquela parede é muito grande, impactando em prognóstico. Por isso, né, essa mudança, né, de paradigma, quem sabe, de a gente também chamar não mais de infarto com supra, e sim de oclusão coronariana aguda. Além de padrão do eletro, que a gente vai citar alguns que a gente não falou, eu acho que a gente também tem que olhar o doente, né? Porque assim, aquele paciente que tá com dor torácica, o eletro até o momento não emocionou, apesar de que a gente tem que seriar o eletro, né? Como a gente mostrou, o supra ele tem uma evolução. Então, além de seriar o eletro, aquele paciente que tem uma dor, que te convenceu, aquela dor típica, que não melhora com a analgesia, com os antianginosos que você vai fazer ali, é uma dor também que você tem que antecipar o cateterismo. Não adianta sair fazendo muita morfina ou outros remédios para tirar a dor, mas esse paciente também já tem um critério de angioplastia, de cateterismo de urgência, né? Aquele paciente que também está evoluindo com instabilidade hemodinâmica, então um paciente que ele começou a ficar com extremidades frias, começou a ficar sudoreico, pegajoso, a pressão começou a cair. Então, um paciente que está instabilizando ali na sua frente, está entrando em choque cardiogênico, por mais que não saiu a troponina inicialmente negativa, é um paciente que já também tem critérios de gravidade e que não só o eletro, mas também esses critérios clínicos vai fazer com que você chame o hemodinamicista e leve ele para o cateterismo, né? Show de bola, Murilão. Então a clínica também muito importante, não podemos esquecer dela. Bom, vamos falar então de alguns outros padrões eletrocardiográficos. Começando, pessoal, quando o paciente tem um infra de ST isolado entre V1 e V3. Sempre que você encontrar um infra de V1 a V3, até V4 em alguns casos, sem nenhum supra em lugar nenhum, isso na verdade pode ser uma imagem espelho, né, Murilo? Da parede lateral, que era antigamente chamada de dorsal, né? Então, achou infra de V1 a V3, até V4, e nada mais, é obrigatório realizar as derivações V7 e V8, que são aquelas derivações que a gente coloca lá no dorso, beleza? Esse é aquele típico caso onde o paciente com dor, você traça o eletro, vê só a infra e fala assim, nossa, não vou precisar chamar o hemodinamicista agora, né? Só tá infrado. E aí, na verdade, é onde você tem que procurar o supra, né? Exatamente. Lembrando que o supra em V7 e V8 é de 0,5 milímetro para a gente já fazer o diagnóstico, não precisa ser 1 milímetro.
E aí tem esse outro padrão aí, Murilão. Como que é o nome? Aslanger. Que É. isso, hein? Que pronúncia. Esse é quando o paciente ele vai ter um supra de ST apenas em D3, né? Mas D2 e AVF, as outras derivações inferiores, ele não vai estar presente. Porém, vai ter uma depressão, né? Um infra de ST de V4 a V6. Então, esse é um outro padrão que também sugere oclusão coronariana aguda, em que você tem que chamar o hemodinamicista aí da forma mais rápida que tiver disponível. Tem alguma artéria aí que é mais acometida nesse padrão, Homer? Então, Murilão, esse é um padrão que eu mesmo conheci há pouco tempo, não sabia, não tinha ouvido falar, e é muito interessante esse artigo porque justamente ele traz padrões que não estão muito culturalmente ainda aceitos, né? Esse padrão está mais relacionado ao ramo circunflexo, como artéria culpada, mas também com um padrão triarterial. Eu tinha até um chefe, Murilão, não vou citar nomes, mas falava assim que D3 era a derivação dos burros, que não era nem para olhar para D3. Quando era super isolado em Aí, D3, tá deixa quieto. E provavelmente poderia ter passado ali, né, um padrão de Aslanger, né, que poderia ter mudado o prognóstico do paciente. Então, um padrão para se guardar, né? Padrão de Aslanger. Bom, tem esse outro aí, né? Que é o padrão da bandeira da África do Sul, né? Eu achei bem criativo, né? O jeito mnemônico, né? Que é a posição das derivações. Bem visual, né? Bem visual. Então, como que ele é definido, né? Um suprinha, né? Uma elevação do segmento ST de D1 e AVL e um infradesvelamento recíproco ali de D3, né? Nas derivações inferiores, mas mais D3. Pode ter também um suprinha em V2. Isso é uma outra coisa que os estudos de ressonância mostraram pra gente, né? Que a parede... O AVL e o V2, o né? AVL e o D1, né? O V2 é contíguo dessas paredes, né? Uma parede mais anteromedial, que é geralmente o território do ramo diagonal, né? Antes a gente chamava de lateral alta, né? Não é bem isso, né? Já pegou algum desse, Murilão? Não, esse aí, o Marco, sabe, o Marcão, ele pegou uma vez, né, e aí virou aquela discussão, né, será que fecha critério, será que não fecha, né, e aí onde a gente foi atrás e viu que era um padrão de alto risco. Então, além do D3, uma derivação esquecida, o AVL também não é uma derivação muito usual da gente ficar olhando, né, Homer? Com certeza. Mas aí agora não tem como não prestar atenção nela, né? E Murilo, uma coisa importante também aqui, né? A gente sempre tem esse conceito, né? Que supra de ST são duas derivações contíguas, maior do que 1 milímetro. Isso não é bem uma verdade, né, Murilão? Não, até que porque assim, 1 milímetro ele foi puramente estatístico, né? Foi criado ali fazendo uma média. Então o paciente ele não é nem sempre é o mesmo. Então, o paciente que tem aquele suprinha, né, que a gente sempre vai ficar na dúvida, esse paciente ele merece uma atenção especial também. Merece ter o eletro seriado, merece um pouco mais de atenção, observar como que é o padrão da dor, se a dor está melhorando ou não. E, eventualmente, também vai ser um paciente que vai ter que ir para o cateterismo de urgência, né? Não é só porque ele não atingiu aí o critério de diretriz, né? Precisamos mudar nossa mentalidade, né? De que é só supra que vai para o CAT de urgência, né? Existem esses padrões alternativos e muito mais que isso a clínica, como o Murilo falou muito bem. Exatamente. O paciente está recorrendo dor, está evoluindo com instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, mudança, né, dinâmica de eletrocardiograma. Temos que pensar sim em chamar o hemodinamicista cada vez mais, até porque a hemodinâmica cada vez mais encontra-se disponível, né, Murilo? Já que assim, vale a pena também compartilhar ali o caso com o hemodinamicista, né? Com você certeza. que tá de plantão ali, nem sempre você tá com acesso a esse tipo de paciente, então não é uma coisa que você vê todo dia. O hemodinamicista não, é o dia a dia dele. Então vale a pena compartilhar, ver a opinião, ver o que ele acha do caso, né? Porque é sempre bom trocar informações visando o bem do paciente. E por último, Murilão, um padrão que é sempre muito polêmico, né, é o bloqueio de ramo esquerdo. Esse o hemodinamicista fica bravo, viu? Porque o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo antigo, e aí ele chega com dor, né, uma dor muitas vezes nem anginosa, e aí querem urgenciar como um supra, né? Tem um critério aí pra gente definir isso aí, né, Murilão? Qual que é? Existem alguns critérios, né? Acho que o mais conhecido é o de Sgarbossa, e tem também o de Barcelona, né?
que o critério principal é através de pontuações, né? Mas o critério principal é o supraconcordante. Então, o paciente que ele tem um bloqueio de ramo, ele vai ter o alargamento do QRS e vai ter a repolarização discordante. Porém, quando Isso é o fisiológico, esse né? é o fisiológico. Quando fica concordante, ou seja, o supra ele é concordante com a polaridade do QRS, esse sim é um critério bem importante de Sgarbosa, né? Quais seriam os outros dois aí, Almir? Exatamente. Então, guarde assim. Toda vez que você tem num bloqueio de ramo esquerdo um QRS que é positivo, a onda T e o segmento ST vai ser negativo. Isso é o normal. Agora, quando há essa concordância, então, o QRS meu está positivo e o meu segmento ST também está positivo. Esse já ganha um ponto, é o principal, né? E vale também para o QRS negativo levar a um infra, né? Então, concordância também, esse também ganha ponto. E por último, tem aquele critério que é da voltagem, né? Quando você tem o padrão discordante, que é o fisiológico, né? Se ele for discordante, mas for muito alta essa alteração do segmento ST, ela também pontua aí para um bloqueio de ramo esquerdo isquêmico, né? É importante ressaltar que antigamente a gente tinha um cutoff ali de 5 milímetros, né? Dessa alteração desse supra discordante. Atualmente a gente tem o critério modificado, né? Por Smith, que a gente consegue ver a voltagem do QRS e se aquela e medir, né, da linha de base até o segmento ST. Se essa relação for maior do que 0,25, ou seja, um quarto, né, você está provavelmente diante de um BRE isquêmico. Mas tem um detalhe do BRE, que não é o BRE isquêmico, ele não é bonzinho, né, Murilo? Você tem que pensar o seguinte, para o paciente ter feito um BRE por infarto ali agudo, teve que morrer muito miocárdio ali do sistema de condução para gerar esse bloqueio de ramo, né? Então, o paciente, ele tende a não estar estável, ele está querendo estabilizar, ele está já provavelmente entrando num choque cardiogênico. Então, se o paciente, ele tem ali, você nunca fez um eletro dele antes, o paciente nunca, né, não tem um eletro, que aí você detecta um BRE e ele tá tranquilo, às vezes até com uma dor 1,10, 2,10. Tá com a perninha cruzada ali, né? Provavelmente esse paciente não tá com um bloqueio de ramo novo. Ele tem um bloqueio de ramo já prévio e teve uma dor torácica. Exatamente. E por último, também o bloqueio de ramo direito, que a gente não colocou aqui nos slides, mas é importante ressaltar que o bloqueio de ramo direito é até mais, vamos dizer assim, um bloqueio de ramo direito novo é até mais sugestivo, né, de infarto, e geralmente está associado a um pior prognóstico do que o bloqueio de ramo esquerdo. Então não devemos nos esquecer do bloqueio de ramo direito. E esse não necessariamente precisa estar acompanhado de supra ou infra concordante, né? Esse aí não tem os critérios de diferenciação, né? Murilo, vamos então agora para aquele momento nosso? Bora. Bora pro bate-bola? Vamos. Então, relembrando agora, Murilão, padrão de Wellens, como é que a gente define aí? A gente vai ver um paciente que ele teve a história de dor. No momento que ele tá sem dor, ele teve uma inversão de onda T de V1. Inicialmente era V2 ou V3, mas pode ser nas derivações precordiais, ou um plus-minus, né? Uma onda T que inicialmente ela é positiva e depois ela fica negativa. Maravilha. E aí, Almir, e agora? O que seria o padrão de De Winter? Padrão de De Winter, então, Murilão, é aquele infradesenvelamento, né, nas precordiais de V2 a V4, seguido por uma onda T simétrica e apiculada, e pode ter um suprinha em AVR. Murilão, isquemia circunferencial. Isquemia circunferencial é um suprinha de AVR com infra de 5 ou mais derivações aí precordiais. Maravilha. Lembrando que é triarterial lesão de tronco, né? Exatamente. Padrão grave, né? Uhum. E a onda T hiperaguda? Onda T hiperaguda, lembrar, né? Aquela T que ela perde a assimetria, ela fica simétrica, base larga e ampla, é oclusão coronariana, tem que ir pro CAT já, porque daqui a alguns minutos ele vai suprar, né? Exatamente. Bom, e voltando então, né? Mostrando aos nossos ouvintes, o eletrodesafio tá aqui na tela novamente, um paciente de 29 anos, doença renal crônica dialítico por glomerulonefrite, que deu entrada com hipotensão e insuficiência respiratória. Esse, apesar de a gente ter falado só mais de coronária, né, Murilão? Talvez não seja coronária não, hein? Não, tem uma alteração, eu diria sutil, viu, Almir? Mais visível aí, eu acredito, em derivações precordiais, né? Mas vamos deixar o ouvinte aí. E esse eletro aqui, pessoal, achou ele, matou o diagnóstico, não tem mais o que falar. Murilão,
Gostei demais do episódio, cara. Cara, eletro é sempre bom, né? Já diria o nosso chefe aí, que gosta muito de eletro. Eletro é um exame complementar que nos ajuda muito. Maravilha. Bom, então, já que você citou esse chefe, eu vou querer mandar um abraço, né, pro Dr. Marcelo, né? O Dr. Marcelo, que é nosso mestre mor do eletrocardiograma, que nos ensina, pega na nossa mão ali. Um grande abraço para ele. E vou mandar também um abraço para minha mãe, Murilão. Minha mãe que sempre bom, né? Sempre tá assistindo aí os nossos episódios. Ela tá aprendendo cardiologia já, tá falando os termos ali difíceis. Então, um beijo, mãe. Um grande abraço para você também, que sempre me apoia. Quer mandar um abraço para alguém? Cara, eu vou mandar um pro Maca, né? O nosso chefe. A gente teve uma discussão aí de um caso legal essa semana. O tema, a gente falou basicamente de dor torácica, né? De hemodinâmica. Então vai um abraço para ele aí. Abraço, Maca. Tudo de bom. Bom, Murilão, acho que é isso, cara. Vamos finalizar por aqui? Vamos. Ficou legal falar de eletro, dor torácica é sempre bom, né? Então tá bom, pessoal. Siga a gente no Instagram, @supracastcardiologia. Dê 5 estrelas no Spotify, isso ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? E estamos também no YouTube. Vale a pena assistir esse episódio lá, porque vocês vão ver as imagens também e vai ser bastante interessante. É isso aí, Murilão. Falou, pessoal. Abração. Um grande abraço. Tchau, tchau.